mundo aí que frequenta as academias, né, o pessoal que pratica esportes, está falando muito dessa questão do pré-treino, né? Que produto é esse? Vamos explicar um pouco também sobre essa questão do pré-treino, o que funciona, o que não funciona, tem que ser industrializado, você pode fazer o seu pré-treino. Então, a Andressa vai explicar para a gente tudo isso daqui a pouquinho aqui no finalzinho do Diário da Manhã, tá bom? Temos também hoje uma novidade bacana aí do mercado. Você sabe que a gente está no meio aí de uma preocupação ecológica muito grande com os nossos recursos hídricos, né? Vamos economizar água, é a mensagem que todo mundo está tentando propagar. A gente aqui em Teresópolis acaba sendo um pouco displicente por conta da abundância de água que a gente tem, né? Já teve mais, né? Mas ainda a gente tem um pouco de abundância de água e acaba ficando um pouco displicente no que diz respeito a economizar água. Mas a gente vai dar uma dica muito bacana para você que quer deixar o seu carro bacana, limpinho e sem gastar água, né? É possível sim. Daqui a pouco eu vou conversar com o meu amigo Alexandre Mendonça, que vai dar uma dica muito bacana, que é um produto que está no mercado aí, justamente para te proporcionar um carro limpinho, sem gastar água. Proposta bacana, não é isso? Mas vamos começar o programa de hoje, é claro, como sempre, chamando a nossa primeira capa, a primeira página do Jornal Diário de Teresópolis, que está nas bancas, um monte de assunto polêmico. Vamos dar uma passadinha aqui na nossa capa de hoje. Vou pedir para o Ricardo colocar aí na tela inteira para você ver, né? Essa aí é a nossa capa de hoje do Jornal Diário de Teresópolis nas bancas. Bom, a primeira reportagem de cima aí você já vê, né? O Tribunal de Justiça confirmando a anulação do concurso da Câmara. Por unanimidade, desembargadores são a favor da decisão de primeiro grau. Filho e secretários de Habib Talk estavam, né, então presidente da Câmara, estavam entre os aprovados do certame de 2009. Bom, você sabe que essa situação vem desenrolando aí já há 7 anos, uma situação bastante complicada. A Câmara, depois de estar 15 anos sem promover um concurso público, lá em 2009 organizou um concurso, mas cheio, né, de situações aí bastante complicadas. Primeiro, que nós tivemos entre os aprovados, os primeiros lugares, né, o filho do então presidente, o vereador Habib Talk, e também o seu secretário direto e o seu presidente, né, o diretor da Câmara na época, né, já foi até secretário do governo Arley, o José Leonardo. E aí, é claro, evidentemente, virou uma ação popular contrária a essa particularidade do concurso, e a Justiça, em primeira instância, realmente suspendeu, anulou o certame, promovendo, no caso, essa mudança aí no concurso da Câmara. Muita gente se sentiu prejudicada, buscou justiça, mas a verdade é que, desde então, o assunto tem realmente passado por vários trâmites judiciais, e aí a gente tem esses 7 anos aí de atraso na decisão. Mas ontem, os desembargadores, por unanimidade, mantiveram a decisão, inclusive, né, o relator do processo, né, o desembargador relator do processo, disse que a decisão do Dr. Carlos Basílico era irreparável, né? Assim, não tinha realmente o que se discutir, era uma decisão bastante eloquente e condizente com o que diz as nossas leis, né? Um dos destaques que você vê aí na nossa primeira página também é a repercussão do caso. Nós tivemos aí o vereador Serginho Pimentel numa atitude lastimável, né? A gente não espera essa atitude de ninguém, ainda mais de um homem público, ainda mais de uma pessoa que ocupa um cargo público, sendo esse cargo público, inclusive, o de representante da sociedade. Então, a gente lamenta muito, mas, é claro, a gente tem que esmiuçar o assunto. Afinal de contas, ele foi a plenário, né, chamar a presidente do sindicato, né, a Andréa Pacheco, de cachaceira, né? Falou isso em plenário, ela estava presente, a imprensa presente, o assunto ganhou muita repercussão, e ontem nós conversamos com a Andréa. Você vê a entrevista, ela realmente bastante transtornada, evidentemente, mas com o sentimento de que o dever dela, ela cumpre, né? Será que o nosso vereador está cumprindo o dever dele? O vereador esse, inclusive, que responde atualmente a uma investigação de que ele estaria, né,
sendo um funcionário fantasma. O famoso, ele está em dois lugares ao mesmo tempo, né? É vereador, funcionário da prefeitura, estava num mesmo horário nas duas coisas, né? A gente não entende muito bem aí essa onipresença do Serginho Pimentel. E é um dos assuntos que a Andréia fala na sua entrevista também. Outro assunto que ganhou muita repercussão também ontem, saiu mais uma liminar aí do Mário Tricano. Mário Tricano é o rei da liminar, ultimamente tem ganho tudo aí nos tribunais, né? Realmente os desembargadores e os ministros vão com a cara do Mário Tricano, tem dado muita liminar para ele aí, ele que está no cargo por conta de uma liminar, ganhou mais uma, desta vez para conseguir contratar a tal da OS. Gente, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? A gente tem que esmiuçar esse assunto, porque é realmente uma situação preocupante para o município, né? Para que você entenda, assim, vou explicar rapidinho para que você entenda, né? Esse contrato de 15 milhões de reais que o Mário Tricano está querendo celebrar, e foi para a Justiça para conseguir celebrar esse contrato, né, com a organização social que nós falamos aqui, basicamente é o seguinte: você vai e contrata um pintor para fazer, né, uma pintura na sua casa. Ele te cobra, digamos, 15 mil reais para fazer essa pintura, né? Mas esses 15 mil reais é de mão de obra, tá? Você ainda vai ter que comprar tinta, os pincéis, os rolos, né, o material todo para que essa pintura seja feita. É mais ou menos o que a prefeitura está fazendo. Ela vai pagar 15 milhões de reais pelos serviços da organização social. E ainda vai ter que pagar remédio, insumo, garantias e tudo mais para que esse sistema funcione. Então, é realmente um contrato extremamente caro. Lembramos que esses 15 milhões de reais são por 6 meses, então não estamos falando nem de um contrato de um ano, não. Um contrato de 6 meses com uma organização social que está sendo denunciada em praticamente todas as cidades em que ela atua. Então, realmente é preocupante. E por isso que nós tivemos uma decisão em primeira instância bastante eloquente, chamando a atenção desse caráter duvidoso dessa organização social que o Mário Tricano está querendo contratar e que vai contratar agora com o aval de um desembargador. A decisão do desembargador foi simples, né? Ele impediu a liminar contrária do juiz Mauro Guita até que se julgue o mérito do caso, né? Até que se julgue a constitucionalidade da ação, né? O que está sendo questionado agora o município pode ter uma lei contrária à organização social, já que existe, né, uma pacificação em instâncias superiores, inclusive no Supremo, garantindo a participação dessas organizações na estrutura da saúde. Então, o município pode realmente privar a sua estrutura administrativa de ter contratos como esse? É o que vai ser discutido a partir de agora, e aí o desembargador entendeu que até que se julgue isso, não se pode privar o município de fazer contrato, porque é algo previsto pela Constituição. Essas são questões jurídicas, né? Vamos às questões práticas. Será que nós temos realmente a necessidade de gastar 15 milhões de reais, dar 15 milhões de reais para uma organização que está sendo investigada no Brasil inteiro, para que ela dê jeito na nossa saúde? Será que a gente não pode pegar esses 15 milhões dentro da estrutura da secretaria e ela mesma organizar, contratar, enfim? Será que a gente não consegue fazer isso? É isso que a gente não sabe, e é isso que o prefeito Mário Tricano não consegue explicar. Ele quer esse contrato de qualquer jeito, mas não explica por que a gente não pode fazer esse contrato. Legalmente a gente pode, e a Câmara, inclusive, deu o aval para que o prefeito Mário Tricano contratasse e fizesse todos os trâmites a partir de um referendo da própria Câmara. Então a gente não entende realmente por que ele não quer, ou entende e não pode falar. Mas essa é outra questão. Ainda falando sobre a nossa primeira página, mais de 3 mil ocorrências policiais, número de casos de furtos e roubos preocupa. PM e Civil mapeiam locais de crime. Gente, está falando aqui já há algum tempo que o crime está preocupando em Teresópolis, o aumento da violência nos preocupa. Tocha e Teresópolis foram divulgados o percurso e os condutores. Na edição de hoje, você tem lá o nome das pessoas que vão conduzir a Tocha Olímpica no próximo dia 30, aqui no nosso município. Temos aí também, é claro, estamos repercutindo a questão da prisão dos suspeitos de planejar os atos terroristas lá no Rio, né? Muita gente falando que era um bando de fanfarrão, que não tinha importância, enfim, vamos repercutir isso também. E, é claro, a organização do estacionamento na várzea, né? E já temos algumas medidas aí para tentar organizar essa bagunça que foi feita aí no centro da cidade, tá bom? Esses são os nossos primeiros destaques.
Seja muito bem-vindo ao Diário da Manhã. A gente vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouco já tem convidado, já tem assunto bacana aqui. E você, é claro, segue com a gente lá pelas redes sociais. Pode curtir, pode compartilhar, manda o seu recado, manda a sua foto, o seu flagrante. Fique à vontade para participar com a gente, tá? facebook.com/Diário de Teresópolis e também tem o nosso WhatsApp também, né? Vamos aproveitar que está funcionando. A doutora Daniela não queria que funcionasse, mas voltou a funcionar. Pode usar o WhatsApp também e manda para a gente aí, né, a sua participação, tá bom? 10 horas e 27 minutos, vamos para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco eu estou de volta com os nossos convidados de hoje e com os nossos assuntos do Diário da Manhã, que está só começando. Vamos lá, Alexandre, vamos sentar aqui.